Seguinte, Python tkinter, uma das bibliotecas de interface mais interessantes que você vai ver no Python, e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre ela e a gente vai criar dois projetos essa semana, tá? Essa semana vão ter dois projetos utilizando ela, para você aprender as principais funcionalidades, como utilizar, mas sem nenhuma teoria, tá? Eu faço direto o projeto, você vê as funções na prática, para você dominar ela o mais rápido possível, tá certo? Então, cara, para começar, se inscreve no canal, like no vídeo, e se você quer dominar o Python de uma maneira altamente profunda, confere o link aqui na descrição para o Python Pro, tá? Um treinamento completo de todas as áreas do Python em um único lugar. Então, recados dados, podemos começar. A biblioteca tkinter é uma biblioteca que ela não precisa ser instalada, tá? Quando você colocou o Python no seu computador, ela já veio instalada por padrão, e aí a gente vai utilizar ela para fazer a interface gráfica desses projetos. Então a gente vai começar importando ela, import tkinter, e esse stk aqui é para a gente abreviar. Então, quando for chamar ela ao longo do código, a gente não precisa colocar o nome completo, a gente coloca apenas tk, tá certo? Import ttk e messagebox. Então, são as duas funções que a gente vai utilizar principais de dentro da biblioteca tkinter. Nesse caso aqui, a gente coloca dessa forma para quando for chamar elas, a gente chame direto a função. A gente não precisa importar a primeira biblioteca, depois a função, tá? Assim, a gente deixa o trabalho um pouco mais simples. E como você viu no título dessa aula, a gente vai fazer um conversor de unidades, tá? Então aqui a gente tem a função de conversão, certo? Def converter, e a gente vai ter aqui o try, tá? Ele ainda tá com vários erros, porque o código tá incompleto, tá? Eu tô desenvolvendo ele com você, então conforme você for desenvolvendo, ele vai fazendo sentido, tá? A gente tem aqui o try, que significa tentar, então a gente vai tentar fazer isso aqui. Então a gente tem o valor, unidade de origem e unidade de destino. Então vamos supor que você queira transformar quilos em gramas. Você vai colocar o valor, então 100 quilos, depois você vai colocar origem, quilos, destino, gramas, e aí ele vai fazer a conversão para você, tá? Aqui a gente tem a tabela de conversão, a gente vai utilizar metros como base, então metros seria 1, centímetros seriam 100, milímetros e quilômetros, tá? Tudo isso em relação a metros, então independente do que você queira fazer, você vai ter que colocar uma tabela de referência para o Python saber do que você está falando, tá? A gente não vai utilizar nenhuma API aqui, eu não gosto de trazer APIs nessas aulas, porque traz algo muito mais complexo e a maioria de vocês não está nesse nível de lidar com APIs, principalmente porque algumas APIs são pagas, então não faz sentido você pagar uma API para fazer um projeto como esse, tá? Então a gente vai utilizar aqui uma tabela de conversões como base. Então, nessa parte de baixo, a gente vai colocar todos os condicionais, tá? Então, if, que seria o nosso condicional C. Então, se a unidade de origem não estiver dentro de conversões ou a unidade de destino não estiver dentro de conversões, ele vai trazer uma mensagem de erro. Então, selecione outra unidade. Então, a gente colocou aqui como padrão metros. Se você quiser colocar, sei lá, polegadas ou milhas, no caso dos americanos, não vai funcionar nesse caso porque ele não está aqui. Ou até mesmo quilos, né? A gente pode adaptar, colocar milhas aqui, porque aí é uma unidade de distância, mas, por exemplo, quilos não tem nada a ver. Então, a gente coloca aqui a questão do peso e aí ele vai dar essa mensagem de erro, tá? Aqui a gente tem a conversão, então, valor metros o valor em metros é igual o valor que você colocou dividido pela conversão e a unidade de origem, tá? Então, essa é a fórmula básica. Então, qual é o valor em metros? Bom, se você colocou aqui 100 centímetros, ele vai colocar 100 dividido pela unidade de origem. Então, ele vai colocar aqui, então 100 dividido por 100 é igual a 1, e aí chega no resultado para você, tá? A gente tem aqui a conversão da unidade de destino, então você tem o valor convertido, então esse aqui é o resultado que você obteve aqui em cima, e é igual ao valor em metros vezes a conversão. Então, aqui a gente vai ter um resultado, esse resultado vai ser utilizado aqui na conta de baixo, e essa conta de baixo vai trazer para a gente a unidade de destino. Então, se você está colocando ali de quilômetros para centímetros, ele vai trazer aqui o valor convertido nessa fórmula aqui embaixo, tá? Aqui a gente tem o label de resultado, então o label é onde vai aparecer, a gente vai ter uma interface gráfica onde você vai ver todas as informações e o label é onde o resultado vai aparecer. Então, a gente coloca uma estrutura de texto para ficar bem organizado, então vai ficar da seguinte forma. Valor, unidade de origem é igual a valor convertido, unidade de destino. Então, aqui é o quanto você colocou. Coloquei 100 centímetros, por exemplo. Então, aqui ele vai colocar 100 centímetros. É igual a 1 metro.
Fez sentido? Então ele vai organizar dessa forma. Esse 2 pontos, ponto 4F, é quando você controla o número de casas decimais depois da vírgula. Como a gente está trabalhando aqui com unidades de medida, é interessante 4 casas decimais depois da vírgula. Se você está trabalhando com dinheiro, por exemplo, aí você vai limitar a 2 casas decimais, que são os centavos, mas cada caso vai ser um caso, tá? E aqui a gente tem um erro, caso tudo isso aqui dê errado, caso a pessoa coloque alguma coisa errada, aqui no caso seria de número, então a pessoa colocou um número inválido. Nesse caso aqui ela pode ter digitado um texto, por exemplo, ele vai dar aqui que o número não foi válido para ela fazer isso novamente. Feito tudo isso, agora a gente vai para a parte de fato da interface Tkinter, tá? Então a gente tem aqui a parte de criar a janela principal, então a janela é o que vai aparecer na sua tela para você digitar os valores, então aqui a gente tem a janela e aqui tk.tk, então a gente está trazendo a biblioteca e a função, então aqui em cima você pode ver que o tk é minúsculo, então aqui a gente está chamando a biblioteca. .tk, aqui é o tk com T maiúsculo, é a função de fato que vai abrir a janela para a gente, que é o que a gente quer que aconteça, tá? Aqui no título é o conversor de unidades, então o que vai estar ali em cima. Aqui na função geometry, seria geometria, é o tamanho dessa tela, tá? Então eu coloquei aqui 350 por 250 pixels, tá? Isso aqui é sempre em pixels, então eu coloquei nesse tamanho, não é algo tão grande, tá? Porque tem muita gente que faz isso no notebook ou às vezes no celular, eu não recomendo, tá? Mas muita gente faz isso no notebook. Eu não, a minha tela é um monitor grande, então se eu colocasse algo grande, para minha tela, talvez na sua ficasse grande demais. Então eu coloquei um tamanho não tão grande para ficar bom na minha tela, para ficar bom na sua, mas você pode adaptar isso aqui como você quiser, tá? E aqui a gente tem o resizable, que eu coloquei o false e false. Resizable seria o responsivo, tá? Resize seria de... Eu não sei a tradução literal, tá? Mas size seria de tamanho. O re seria de refazer o tamanho, vamos dizer assim. Então aqui, resizable seria tamanho refazível, tá? Traduzindo de uma maneira bem porca, mas traduzindo. Então aqui seria a responsabilidade, aumentar de acordo com a tela. E aí você pode fazer isso se você quiser. Aqui eu coloquei false e false, porque a minha ideia aqui não é a parte responsiva da coisa. A minha ideia aqui é o projeto em si. Aqui a gente tem o título, então a gente vai colocar o TK Label novamente, então label é sempre o que aparece lá. E a gente vai ter aqui o conversor de unidades e a configuração básica, Arial 14, negrito, tá? E aqui a configuração para ter tudo certinho. Isso agora a gente começa a trazer os campos, então eu tenho aqui o campo de valor, então qual é o valor que eu vou colocar ali? Nesse caso aqui eu vou ter as configurações, então a mesma coisa de chamar a biblioteca TK, então TK Frame, e a gente vai colocar isso dentro da janela. A gente tem aqui o valor, a gente está utilizando essa ponto .pec tanto em cima quanto embaixo, tá? Então aqui a gente está usando 10, aqui a gente está usando 5. Aqui são configurações do label, tá? Então essas questões de configuração do label eu não vou ser tão aprofundado, porque é uma questão mais de front-end, tá? Então a gente está trazendo aqui tamanho da linha, tamanho da coluna, largura, que são coisas mais do front-end, a gente não trabalha tanto aqui no back-end, tá? Aqui a gente tem uma largura de 10 pixels, aqui é o entry valor, então é onde você vai colocar o número que você quer, certo? Aqui a gente tem o grid e por aí vai, tá? Grid seria a grade que a gente está organizando. Feito isso, agora a gente vai colocar o box de origem e o box de destino. Então aqui eu fui um pouco mais rápido, tá? Para deixar o vídeo um pouco mais dinâmico. Essas três partes, gente, a configuração é praticamente a mesma. A única coisa que vai mudar são os textos. Então aqui eu tenho o texto voltado para o valor, aqui eu tenho a configuração voltada para a unidade de origem e aqui para a unidade de destino. Essas duas são praticamente idênticas, tá? A única coisa que vai mudar vai ser esse text aqui, que é de para, então de origem para destino. E aqui a questão de variável, né? Variável, então frame de destino, frame de origem. Então isso aqui é o que você vai se assentar. Tudo aqui é variável de origem, tudo aqui é variável de destino, mas o resto é a mesma estrutura muito parecida, porque é a configuração que a gente está trabalhando. Para realizar isso aqui da melhor maneira possível, a gente vai trazer agora o botão de conversão. Cara, basicamente é o botão que você vai clicar para fazer o código rodar, tá? Então a gente tem o botão de converter aqui, a gente tem a configuração dele, coloquei uma cor verde para ficar diferenciado, tá?
Aqui embaixo a gente tem o resultado, então esse label aqui é onde o resultado vai aparecer. Eu quero que ele apareça debaixo do botão, tá? Então você vai ter valor, origem, destino, botão, resultado, tá? Bem simples. E aqui é onde de fato você vai fazer o código rodar. Então se você tirar isso aqui e rodar esse projeto, nada vai acontecer. Então você precisa disso aqui para fazer esse projeto rodar. Feito tudo isso, a gente pode chamar o nosso projeto aqui. Então Python conversor.py, roda isso aqui e ele trouxe pra gente a nossa interface, tá? Isso aqui você não pode aumentar, tá? Porque a gente colocou o resize aqui como falso, mas se você quiser ajustar, mudar, você vai mudar aqui no Geometry e no Resizable, tá? É aqui que você vai fazer essas alterações. E aqui você coloca do jeito que você quiser. Então, um valor, por exemplo, de 150 e eu quero de quilômetros, por exemplo, para centímetros. Então, eu quero converter 150 quilômetros em centímetros. Coloco aqui o botão de conversão e ele me diz que 150 quilômetros é igual a esse número aqui de centímetros, tá? Aqui, como você pode ver, 4 casas decimais depois da vírgula e nesse caso, como a gente falou, é algo mais voltado para a distância. Não vai funcionar quilos, não vai funcionar nada aqui. Se você quiser fazer algo altamente completo, você pode, tá? Você pode colocar todas as referências aqui. Então, tabela de conversões de metros como base. Você pode colocar conversões, por exemplo, distância, tá? Aqui vai dar errado porque eu tô alterando aqui manualmente, tá? Mas você vai colocar conversões de distância, você pode colocar conversões de distância, de peso, da altura. A altura seria distância, né? Mas peso, distância, e aí você pode colocar todas as conversões que você quiser e ir complementando, tá? Naturalmente, gente, não é só colocar a base de dados que ela vai funcionar, você vai ter que refatorar todo esse código para ele funcionar. Então você vai ter que colocar conversões de distância, e aí você vai ter que adaptar ele para distância. Depois você vai colocar conversões de peso, por exemplo, e aí você vai ter que recolocar todas essas estruturas considerando que o peso também vai funcionar. Ele vai ficar mais completo lá no final, então quando você abrir a sua barrinha lá na sua interface do Tkinter, ele vai ter muita coisa ali, então vai ter peso, altura, distância, só que, cara, vai ficar um pouco mais trabalhoso, mas eu recomendo que você faça isso para que você treine e veja funcionar e você consiga de fato entender tudo que você precisa entender sobre essa biblioteca que é extremamente útil e poderosa dentro do Python, tá certo? Então, por essa aula só isso, fico por aqui. Se você se interessou, se você gosta desse tipo de projeto, confere o link aqui na descrição para o Python Pro, que eu garanto que você vai gostar muito desse treinamento, tá certo? Então, sem mais, por essa aula só isso, fico por aqui. Se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima.